Você precisa fazer essa receita para ganhar dinheiro ainda nesta Páscoa, hein? Na vasilha você vai colocar 200 gramas de margarina, 460 de açúcar refinado, 6 gemas. Detalhe importante, quando é manteiga tem uma quantidade certa na receita, quando é margarina tem outra quantidade que eu vou deixar na descrição, perceba, hein? Agora você vai bater bem essa massa, bate bem com a batedeira de mão ou a planetária, o que você tiver. Essência de baunilha, pode usar branca, preta, vai ficar bom do mesmo jeito, bate bem. A quantidade da farinha você vai ter que dividir em 3 partes. Coloca um pouquinho de farinha, um pouquinho do leite e bate, bate. Ah, mas não pode bater massa. Bate essa, porque essa você tem que bater. Tem alunos que falam, ai, Nube, que trabalho colocar, dividir a farinha em 3, coloca tudo junto. Eu particularmente acho que fica muito mais fofinha a minha massa quando eu divido em 3 partes a minha farinha. Então faz o teste primeiro que você vai gostar. E por último, agora a gente vai colocar a última parte de farinha e a última parte de leite e bate bem. Vamos agora misturar o nosso chocolate em pó a 50%. Dá uma misturadinha e depois bate muito bem esse chocolate. Depois de batido, vou colocar o fermento em pó. Vou bater só o suficiente para poder misturar. Não pode ficar batendo muito, não. Aquelas claras em neve que eu tinha reservado, eu bati. Deixei bem durinha a clara em neve. Depois eu fui misturando na minha massa. Não gosto de bater o ovo tudo junto. Eu gosto de fazer isso. Separar e depois ir misturando bem devagar nossas claras em neve. Não vai ficar misturando eternamente, não. Dissolveu a maior parte ali, eu já paro. Separei as nossas formas, só coloquei papel manteiga no fundo. Só risco e corto. Nada de complicar a sua vida, de ter que dobrar. Só marca e corta, gente, mais fácil. Então eu só coloquei no fundo, nada na lateral, não unto nada. Coloquei a minha massa, pode pesar para ficar em partes iguais, pode, mas eu vou no olhômetro. E a minha me rendeu 5 formas de 15 centímetros. Agora vamos ao recheio. Na panela eu coloquei uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e uma colherzinha de manteiga. Então eu vou fazendo um ponto de brigadeiro para recheio. Toma cuidado para não ficar muito duro. Eu vou usar 150 gramas de biscoito Oreo, tirei o recheio e misturo esse recheio no nosso brigadeiro. Mexo bem até dissolver, tem que fazer isso enquanto ele tá quente, hein? Olha o ponto que ficou o meu brigadeiro. Leve esse brigadeiro para esfriar. Depois que estiver frio totalmente, você tá vendo ali, ó, já está frio. Eu bati uma xícara de chantilly. Tá bem durinho e batido. E eu vou misturar esse chantilly no meu brigadeiro que está frio. E senão vai desandar o seu chantilly, hein? Pego a parte do biscoito que eu tinha separado e misturo nesse recheio. Agora eu vou cortar o meu bolo que também já está frio. Corto em partes iguais, eu não deixo, eu sempre corto de 1 ou 2 fatias, quando ele cresce muito, hein? Na hora de rechear eu coloco acetato, eu prefiro. Sempre nas minhas aulas eu ensino também assim, colocar o aro e o acetato, que depois fica mais fácil para você tirar do acetato. Coloco uma primeira camadinha, molho com minha calda só de açúcar e água que vai ao fogo. E coloco o meu recheio. Você pode intercalar com uma camada de brigadeiro e esse recheio, a outra camada, também fica uma delícia. E assim eu vou colocando camada de bolo, molho com minha calda neutra, não molha muito, hein? E depois mais uma camada de recheio. Lembrando que esse bolo não é de pasta americana, então tem que tomar cuidado, porque um bolo de pasta americana não pode colocar esse recheio. E assim vai, mais uma camada, molho com minha calda neutra, mais recheio até eu colocar a última camada de cima. Para finalizar agora, vamos colocar a nossa última camada. Eu deixo sempre o fundinho para cima. Sempre nos meus bolos eu gosto de fazer isso. Dou uma ajeitadinha, molho com minha calda neutra e agora passar um filme e levar para gelar. Agora eu recheio chocolate, esse aí é o fracionado top meio amargo, mais o chocolate nobre 40% da Hershey's, creme de leite,
O nosso bolo já saiu da geladeira, tirei o filme. Olha como é que é mais fácil agora tirar o aro e depois o acetato. Se colocar diretamente no aro, ele agarra o recheio, então pra mim eu acho que fica bem melhor. Essa primeira camada eu gosto da ganache molinha, pra poder segurar todas as migalhas. Olha, deixar certinho, ele passa uma primeira camadinha. Já a segunda e diante, o bom era a ganache estar descansando só um pouquinho pra ela dar uma endurecidinha. Facilita a sua vida, mas vai colocando uma camada, espera um pouco endurecer, coloca outra camada e assim como o seu coração desejar, quantas camadas quiser. Eu acredito que eu coloquei mais 3 camadas de chocolate. Passei com a espátula a ganache, depois eu venho com esse raspador de chocolate e vou dando uma alisada e acertando. Passa a segunda e aliso, passa a terceira e aliso até ele ficar bonitinho com uma camadinha mais grossa de ganache. Agora para nossa cobertura, eu coloquei mais ou menos umas 2 xícaras de chantilly para bater. Depois que ele estava bem durinho, eu peguei aquele nosso chocolate derretido e joguei por cima assim. Que aí ele vai ficando meio que em flocos, assim, né? Ele vai ficando em chocolate, esse chantilly. Eu adoro o sabor. Eu usei o chocolate nobre para isso. Com o restante também da ganache, eu dei uma leve amolecida no micro-ondas e coloquei para fazer essa caldinha caindo. Dei uma acertada com a espátula. Eu vim com um bico, um M, com esse chantilly que eu acabei de fazer com chocolate e coloquei em cima do meu bolo. Não quer a calda? Não coloca calda. Quer colocar só o chantilly? Coloca só o chantilly. Por último, para dar um acabamento, eu coloquei esse chocolate granulado. Eu acho uma delícia essa marca. Venho com biscoito Oreo inteirinho dessa vez e coloco por cima. Pode dar um acabamento na parte de baixo com bico, pode vender só assim, pode cortar e vender como fatia. Você precisa fazer essa receita, gente, é uma delícia, faça. Já anunciar agora na Páscoa que tá chegando, que até lá vou trazer algumas receitas pra vocês e dando dica de como você lucrar na confeitaria. Não deixe de curtir o nosso vídeo, deixa o like, segue a gente. Toda semana estou trazendo vídeo e dicas de como trabalhar com a pasta americana. E vou mostrar pra vocês o nosso próximo curso que eu estou dando. Qualquer dúvida, me chama lá no meu Instagram, Núbia Moraes Cakes.